Esta história foi enviada por nossa inscrita Maria, de Santa Catarina. Envie você também seu testemunho. Nesta semana a melhor história vai receber um Pix de R$ 100. E não esqueça de acessar nossa lojinha no primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar devocionais para você e sua família se reconectarem com Deus. Vamos para a história. Durante as piores enchentes que já atingiram o Vale do Itajaí, quando as águas subiram mais de 15 metros e famílias inteiras ficaram ilhadas nos telhados, dezenas de pessoas relataram ter visto uma mulher de azul caminhando sobre as águas, salvando crianças que estavam se afogando, mas quando os bombeiros chegavam, ela simplesmente desaparecia. A chuva havia começado na segunda-feira, 23 de novembro de 2008, como tantas outras chuvas de verão em Blumenau. João Santos, de 38 anos, motorista de caminhão, olhou pela janela da pequena casa de madeira no bairro da Velha enquanto tomava seu café matinal e comentou com a esposa: Maria, essa chuva não para nunca. Já são 3 dias direto. Maria Santos, de 35 anos, ajustou o pequeno Rafael, de apenas 2 anos, no colo enquanto observava os outros 2 filhos, Ana Clara, de 7 anos, e Pedro, de 5, brincando na sala. A casa ficava numa parte baixa do bairro, próxima ao Ribeirão da Velha, mas a família nunca havia se preocupado com enchentes. É verão, João. Normal chover assim, respondeu Maria, sem imaginar que em poucas horas sua vida seria virada de cabeça para baixo. O Vale do Itajaí estava acostumado com chuvas intensas, mas o que começou a acontecer na manhã daquela terça-feira, 24 de novembro, não tinha precedentes na história da região. O sistema de baixa pressão atmosférica estacionário sobre Santa Catarina despejou em 48 horas o equivalente a 2 meses de chuva. Quando João saiu para trabalhar às 6 da manhã, a água do ribeirão já estava mais alta que o normal, mas nada que indicasse perigo. Às 10 horas, recebeu a primeira ligação de Maria. João, a água está subindo muito rápido. Os vizinhos estão falando que pode dar enchente. Calma, amor. Se precisar, vocês sobem para o 2º andar. Ou vão para a casa da sua irmã no alto. Mas às 11h30, quando Maria ligou novamente, sua voz estava em pânico total. João, a água já está entrando em casa. Está subindo muito rápido. Os carros da rua estão sendo arrastados. João abandonou o caminhão no centro da cidade e tentou voltar para casa, mas as ruas já estavam intransitáveis. A água subia com uma velocidade assustadora, carregando carros, móveis, árvores e tudo que encontrava pela frente. Em casa, Maria reuniu as crianças no 2º andar. Pela janela, ela via o ribeirão que conhecia desde criança transformado numa torrente marrom e furiosa que engolia casas inteiras. A água já cobria o 1º andar completamente. Mamãe, estou com medo, disse Ana Clara, agarrada à saia da mãe. Fica calma, minha filha. Papai vai chegar logo, mentiu Maria, sabendo que era impossível João chegar até eles. Às 14 horas, a situação se tornou desesperadora. A água tinha subido tanto que chegava às janelas do 2º andar. Maria pegou as crianças e subiu para o telhado da casa, numa manobra arriscada que só o desespero de mãe tornava possível. Do telhado, ela conseguia ver toda a dimensão da catástrofe. O bairro da Velha havia desaparecido debaixo d'água. Casas eram arrastadas inteiras pela correnteza. Ela ouvia gritos de socorro vindos de todas as direções. Meu Deus, murmurou, nos ajuda. Protege meus filhos. O telhado de zinco estava escorregadio pela chuva, e com 3 crianças pequenas, Maria sabia que era questão de tempo até que acontecesse uma tragédia. Pedro, o de 5 anos, estava com febre há 2 dias e mal conseguia se manter em pé. O pequeno Rafael chorava sem parar, assustado com o barulho ensurdecedor da água. Foi então que Maria viu algo que a deixou sem palavras. Numa casa do outro lado da rua, uma família inteira estava ilhada no telhado, pai, mãe e 4 filhos pequenos. A água continuava subindo e já chegava quase na altura do telhado deles.
As crianças estavam chorando desesperadamente. Calma, amor. Se precisar, vocês sobem para o segundo andar, ou vão para a casa da sua irmã no alto. Mas às 11h30, quando Maria ligou novamente, sua voz estava em pânico total. João, a água já está entrando em casa. Está subindo muito rápido. Os carros da rua estão sendo arrastados. João abandonou o caminhão no centro da cidade e tentou voltar para casa, mas as ruas já estavam intransitáveis. A água subia com uma velocidade assustadora, carregando carros, móveis, árvores e tudo que encontrava pela frente. Em casa, Maria reuniu as crianças no segundo andar. Pela janela, ela via o ribeirão que conhecia desde criança transformado numa torrente marrom e furiosa que engolia casas inteiras. A água já cobria o primeiro andar completamente. Mamãe, estou com medo, disse Ana Clara, agarrada à saia da mãe. Fica calma, minha filha. Papai vai chegar logo, mentiu Maria, sabendo que era impossível João chegar até eles. Às 14h, a situação se tornou desesperadora. A água tinha subido tanto que chegava às janelas do segundo andar. Maria pegou as crianças e subiu para o telhado da casa, numa manobra arriscada que só o desespero de mãe tornava possível. Do telhado, ela conseguia ver toda a dimensão da catástrofe. O bairro da Velha havia desaparecido debaixo d'água. Casas eram arrastadas inteiras pela correnteza. Ela ouvia gritos de socorro vindos de todas as direções. Meu Deus, murmurou, nos ajuda. Protege meus filhos. O telhado de zinco estava escorregadio pela chuva, e com 3 crianças pequenas, Maria sabia que era questão de tempo até que acontecesse uma tragédia. Pedro, o de 5 anos, estava com febre há 2 dias e mal conseguia se manter em pé. O pequeno Rafael chorava sem parar, assustado com o barulho ensurdecedor da água. Foi então que Maria viu algo que a deixou sem palavras. Numa casa do outro lado da rua, uma família inteira estava ilhada no telhado, pai, mãe e 4 filhos pequenos. A água continuava subindo e já chegava quase na altura do telhado deles. As crianças estavam chorando desesperadamente. De repente, Maria viu uma mulher caminhando sobre a água na direção daquela família. Não flutuando, não nadando, caminhando. A mulher usava um vestido azul claro que parecia brilhar mesmo sob o céu escuro e chuvoso. Tinha cabelos longos e escuros, e sua postura era serena, como se não estivesse no meio de uma das piores catástrofes naturais da história de Santa Catarina. Isso é impossível, Maria sussurrou, esfregando os olhos. Eu estou vendo coisas. Mas não estava. A mulher de azul chegou até a casa onde estava a família ilhada e, de alguma forma que Maria não conseguiu entender, ajudou as crianças a descer do telhado para uma espécie de plataforma flutuante que apareceu do nada. Maria viu a mulher carregando uma criança nos braços e guiando outras 2 pela mão, caminhando sobre as águas turbulentas como se fosse terra firme, levando-as em direção a uma parte mais alta do bairro. Ana, Pedro, olhem ali. Maria chamou os filhos mais velhos. Vocês estão vendo aquela senhora? Há de vestido azul, mamãe? Perguntou Ana Clara. Ela está andando em cima da água. Como ela consegue, mamãe? Perguntou Pedro, mesmo com febre, fascinado pela cena. Então, como se tivesse ouvido as crianças, a mulher de azul se virou na direção do telhado onde estava a família Santos. Mesmo à distância, Maria conseguiu ver seu rosto com clareza impressionante. Era o rosto mais belo e compassivo que já havia visto na vida. Olhos escuros cheios de ternura, um sorriso suave que transmitia paz em meio ao caos, e uma expressão de amor maternal que Maria reconheceu instantaneamente. A mulher acenou para elas, e de alguma forma impossível de explicar, Maria ouviu sua voz clara como se ela estivesse ao seu lado. Não tenham medo. Eu estou com vocês. Naquele momento,
Uma sensação de paz inexplicável tomou conta de Maria e das crianças. O medo não desapareceu completamente, mas foi substituído por uma confiança sobrenatural de que, não importa o que acontecesse, elas estariam protegidas. A mulher de azul começou a caminhar na direção deles, ainda sobre as águas, quando apareceu um helicóptero do Corpo de Bombeiros. O barulho das hélices era ensurdecedor. Maria acenou desesperadamente, e o piloto acenou de volta, indicando que havia visto a família. Quando Maria olhou novamente para onde estava a mulher de azul, ela havia desaparecido. O resgate demorou mais 40 minutos para chegar até eles. O helicóptero não conseguia pousar por causa da correnteza e dos destroços que voavam com o vento das hélices. Finalmente, conseguiram baixar uma corda e içar as crianças uma por uma, e depois Maria. No helicóptero, o sargento bombeiro gritou por cima do barulho: "Vocês ficaram muito tempo expostos. Como conseguiram aguentar tanto tempo sem entrar em desespero?" Maria olhou para as crianças. Ana Clara e Pedro dormiam tranquilos no colo dela, como se tivessem acabado de ter a melhor experiência das suas vidas. Até mesmo o pequeno Rafael estava calmo. "Uma senhora nos ajudou", Maria respondeu. "Uma mulher de vestido azul." O bombeiro franziu a testa. "Senhora? Não vimos nenhuma outra pessoa na área. Só vocês." "Ela estava caminhando sobre a água", insistiu Ana Clara, que havia acordado. "Era muito bonita." O bombeiro trocou olhares com o piloto. Depois de 15 anos de resgates, já havia visto muita coisa, mas nunca havia escutado relatos tão específicos de crianças tão pequenas sobre aparições durante tragédias. Foram levados para o abrigo montado no ginásio do SESI, onde centenas de desabrigados aguardavam notícias de parentes e amigos. João estava lá, desesperado, depois de passar 8 horas sem saber se a família estava viva. O reencontro foi emocionante. João chorou como Maria nunca havia visto, abraçando cada filho como se fosse a primeira vez. "Eu pensei que tinha perdido vocês", dizia, entre lágrimas. "Eu não conseguia chegar perto de casa. A água estava muito alta." "Papai, uma senhora muito bonita cuidou da gente", contou Pedro. "Ela andava em cima da água." João olhou para Maria, que confirmou com um aceno. "Ela não está inventando, João. Nós todas vimos." Naquela noite, no abrigo, Maria não conseguiu dormir. Ficou pensando na mulher de azul, na sensação de paz que havia sentido, na forma como as crianças se acalmaram depois de vê-la. Conversou com outras famílias no abrigo, e descobriu algo impressionante. Várias pessoas relatavam ter visto a mesma mulher durante o resgate. Dona Conceição, de 68 anos, jurava que uma senhora de azul a havia ajudado a sair de casa antes que o teto desabasse. "Ela me avisou para sair. Se não fosse por ela, eu tinha morrido soterrada." O senhor Antônio, de 55 anos, disse que viu uma mulher de azul guiando um grupo de crianças perdidas até os bombeiros. Apareceu do nada, juntou os meninos todos, e levou até o pessoal do resgate. Depois sumiu. A jovem Fernanda, de 22 anos, contou que estava se afogando quando alguém a puxou para um local seguro. "Eu tinha certeza que ia morrer. A correnteza me levava. Aí uma mulher me puxou para uma árvore forte. Quando olhei para agradecer, não tinha mais ninguém." Eram mais de 15 relatos similares. Sempre uma mulher de azul. Sempre aparecendo no momento de maior perigo. Sempre desaparecendo antes que alguém pudesse agradecer adequadamente. Na manhã seguinte, Padre Joaquim, da Igreja do Sagrado Coração, visitou o abrigo para oferecer conforto espiritual aos desabrigados. Quando Maria contou sua experiência, os olhos do padre se encheram de lágrimas. "Filha", disse ele suavemente, "você e sua família receberam uma bênção muito especial. Nossa Senhora tem o costume de aparecer nos momentos de maior aflição do seu povo." "Padre, mas eu nem sou muito religiosa. Vou à igreja de vez em quando, mas..."
Minha filha, o amor de uma mãe não depende de quantos filhos a procuram. Depende apenas de quanto eles precisam dela. Padre Joaquim organizou uma missa de agradecimento no abrigo naquela mesma noite. Para surpresa de todos, mais de 300 pessoas compareceram, muito mais do que a capacidade normal das missas da igreja. Durante a homilia, o padre pediu para que quem havia recebido algum tipo de ajuda inexplicável durante a enchente se manifestasse. Mais de 40 pessoas se levantaram. Cada história era mais impressionante que a outra. Pais que encontraram filhos perdidos seguindo uma mulher de azul. Idosos que foram alertados para sair de casa momentos antes de desabamentos. Crianças que foram carregadas por águas turbulentas até locais seguros por uma senhora muito bonita. Irmãos, disse Padre Joaquim, sua voz embargada de emoção, vocês foram testemunhas de um milagre. Nossa Senhora Aparecida esteve aqui, no meio desta tragédia, cuidando de cada um de vocês como uma mãe cuida de seus filhos. Após a missa, Maria se aproximou do altar onde havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando olhou para o rosto da santa, seu coração disparou. Era ela. Era exatamente o rosto da mulher de azul que havia visto caminhando sobre as águas. Minha Nossa Senhora, sussurrou, ajoelhando-se. Obrigada por cuidar dos meus filhos. Obrigada por nos proteger. Naquela noite, pela primeira vez desde a tragédia, Maria dormiu em paz profunda. Sonhou com a mulher de azul, que lhe dizia: eu sempre estou com vocês, minha filha. Nos momentos de alegria e nos momentos de dor. Vocês nunca estão sozinhos. Nos dias seguintes, enquanto Blumenau e toda a região do Vale do Itajaí começavam a se reconstruir após a maior catástrofe natural da história de Santa Catarina, as histórias sobre a mulher de azul se espalharam. Jornalistas tentaram explicar os relatos como alucinações causadas pelo trauma. Psicólogos falaram sobre ilusões coletivas em situações de estresse extremo. Céticos atribuíram tudo à sugestão religiosa e fantasia popular. Mas as pessoas que estiveram lá, que viram, que foram salvas, sabiam a verdade. Nossa Senhora havia caminhado sobre as águas da maior enchente da história catarinense para proteger seus filhos. E essa era apenas o começo da história. Uma semana depois da enchente, quando as águas finalmente baixaram e as famílias puderam retornar às suas casas para avaliar os estragos, a família Santos descobriu algo que desafiava toda a lógica. A casa estava destruída, como esperado. O primeiro andar havia sido completamente devastado pela força das águas. Móveis, eletrodomésticos, fotografias de família, tudo havia sido levado pela correnteza ou ficado irreconhecível sob a lama fedorenta que cobria cada canto. Mas no segundo andar, onde a família havia se refugiado antes de subir para o telhado, uma coisa permanecia intacta e inexplicavelmente limpa. Um pequeno quadro de Nossa Senhora Aparecida que a mãe de Maria havia dado de presente no casamento, 15 anos antes. Isso é impossível, murmurou João, pegando o quadro com as mãos trêmulas. A água chegou até aqui em cima. Está marcado na parede. Como esse quadro pode estar limpo? O quadro não apenas estava limpo, estava brilhando, como se tivesse acabado de ser polido. Não havia uma única marca de lama, nem de umidade. O vidro estava cristalino, e a imagem de Nossa Senhora parecia mais vívida do que Maria se lembrava. Mamãe, disse Ana Clara, puxando a barra da calça suja de lama da mãe, a senhora do quadro é igual à senhora que andava na água. Maria olhou para a imagem e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a verdade. O rosto sereno, os olhos compassivos, o manto azul, era exatamente a mesma fisionomia da mulher que havia visto durante o resgate. A notícia sobre o quadro se espalhou rapidamente pelo bairro. Os vizinhos que estavam limpando suas casas devastadas vinham ver o milagre do quadro intacto. Dona Rosa, que morava ao lado, chorou quando viu. Maria, menina, isso é um sinal. Nossa Senhora marcou esta casa.
Ela mostrou que vocês estão sob a proteção dela. Mas as manifestações inexplicáveis não pararam por aí. 3 dias depois, enquanto Maria varria a lama do quintal, a pequena Ana Clara veio correndo da rua. Mamãe! Mamãe! A senhora de azul está ali na esquina. Maria largou a vassoura e correu para a rua, seguida por João. Mas quando chegaram à esquina, não havia ninguém. Filha, não tem ninguém aqui, disse João, preocupado. Mas eu vi, papai. Ela acenou para mim e apontou para a igreja. João e Maria se entreolharam. Ana Clara era uma criança muito esperta e não tinha o costume de inventar histórias. Que igreja, minha filha? Perguntou Maria. A do Padre Joaquim. Ela apontou para lá e fez assim. Ana Clara juntou as mãos como se estivesse orando. Maria sentiu um impulso inexplicável. João, vamos até a igreja. Quero falar com o Padre Joaquim. Quando chegaram à igreja do Sagrado Coração, encontraram uma multidão incomum para um dia de semana. Havia pelo menos 200 pessoas na fila para entrar, muitas carregando flores, velas e fotografias de familiares. O que está acontecendo? Maria perguntou a uma senhora na fila. Filha, você não ficou sabendo? Desde ontem está jorrando água milagrosa da imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica no altar lateral. O padre não sabe explicar. Maria sentiu seu coração acelerar. Entraram na igreja e viram uma cena extraordinária. Do pedestal onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma estátua de mármore de 1,5 metro de altura que estava na igreja há mais de 50 anos, brotava um pequeno mas constante filete de água cristalina. Padre Joaquim estava ao lado da imagem, orientando os fiéis que queriam coletar a água em pequenos recipientes. Padre, Maria se aproximou. O que o senhor acha que está acontecendo? O padre, um homem de 62 anos que havia visto muita coisa em 4 décadas de sacerdócio, balançou a cabeça em admiração. Maria, em todos os meus anos de ministério, nunca vi algo assim. Mandei um especialista examinar a estátua ontem. Não há nenhum cano, nenhum sistema hidráulico, nenhuma explicação lógica. A água simplesmente brota. E a água? Já levamos para análise. É água potável, mais pura que a da torneira. E Maria? O padre se aproximou dela e baixou a voz. As pessoas que bebem estão relatando coisas extraordinárias. Maria franziu a testa. Que tipo de coisas? Dona Francisca, que está com artrite há 20 anos, bebeu a água ontem e hoje está movimentando as mãos perfeitamente. O pequeno Gabriel, aquele menino que nasceu com problema no coração, veio aqui com a mãe esta manhã. Ela disse que depois que ele bebeu a água, o sopro no coração desapareceu. João, que era um homem prático e cético por natureza, balançou a cabeça. Padre, com todo respeito, pode ser coincidência. Pode ser, João. Pode ser. Mas já são 17 casos documentados em 2 dias. E todos têm uma coisa em comum. O quê? Todos viram a mulher de azul durante a enchente. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Maria olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de onde ainda brotava aquele filete impossível de água cristalina, e sentiu a mesma presença amorosa que havia experimentado no telhado durante a tragédia. Padre, disse ela suavemente, posso beber da água? Claro, minha filha. Maria encheu um pequeno copo descartável com a água que brotava da imagem. Estava levemente morna, como se tivesse sido aquecida pelo sol, e tinha um sabor diferente. Não era doce nem salgada, mas tinha um gosto que lembrava paz. Ela deu pequenos goles para Ana Clara, Pedro e o pequeno Rafael. As crianças beberam sem resistência, como se a água fosse familiar para elas. Naquela noite, aconteceu algo que Maria jamais esqueceria. Pedro, que havia ficado com uma tosse persistente desde a enchente, resultado de ter ficado horas na chuva com febre,
Acordou no meio da madrugada respirando perfeitamente. A tosse havia desaparecido completamente. Mais impressionante ainda, Ana Clara, que desde os 4 anos sofria de pesadelos constantes, dormiu a noite toda tranquila e acordou contando o sonho mais bonito que já havia tido. Mamãe, sonhei com a Senhora de Azul. Ela disse que agora nossa família está marcada com uma proteção especial, mas que temos que ajudar outras pessoas também. Maria sentiu um arrepio. Que tipo de ajuda, minha filha? Ela disse que a gente tem que contar para todo mundo que ela está aqui, cuidando de nós. Que ela nunca abandona os filhos dela. Durante as semanas seguintes, as notícias sobre os acontecimentos na Igreja do Sagrado Coração se espalharam por toda a região. Jornalistas de televisão, rádio e jornais vieram documentar o fenômeno da água milagrosa. O programa Fantástico, da Rede Globo, fez uma matéria especial. Médicos foram entrevistados tentando explicar as curas relatadas. Físicos analisaram a estátua procurando explicações para o surgimento da água. Nenhuma explicação científica foi encontrada. O mais impressionante era a constância dos relatos. Todas as pessoas que se curavam tinham visto a mulher de azul durante a enchente. Todas descreviam exatamente o mesmo rosto, as mesmas características, a mesma sensação de paz. Dr. Roberto Henrique, cardiologista que atendia no Hospital Santa Isabel, foi entrevistado pela imprensa. Do ponto de vista médico, não posso explicar essas recuperações. O menino Gabriel, por exemplo, nasceu com um sopro no coração que exigiria cirurgia. Hoje, seus exames estão completamente normais. Isso não acontece espontaneamente. Mas nem todos acreditavam. Um grupo de céticos, liderado por um professor universitário de Blumenau, organizou um movimento pela razão que tentava desacreditar os relatos. Estamos diante de uma histeria coletiva típica de situações pós-traumáticas, declarou o professor à imprensa. Pessoas em estado de vulnerabilidade emocional são suscetíveis a ilusões e autossugestão. A controvérsia dividiu a cidade. Mas para as famílias que haviam vivido a experiência, as explicações científicas eram irrelevantes. Maria começou a receber visitantes diariamente. Pessoas vinham de longe para ouvir sua história, para conhecer a família que havia sido escolhida por Nossa Senhora. Um dia, recebeu uma visita que a emocionou profundamente. Era Fernanda, a jovem de 22 anos que havia relatado estar se afogando quando foi salva pela mulher de azul. Maria, disse Fernanda, com lágrimas nos olhos, preciso te contar uma coisa. Depois que bebi da água da igreja, aconteceu algo incrível. O que foi, filha? Eu estava desempregada há 8 meses. Ontem recebi 3 ofertas de emprego no mesmo dia. Mas não é só isso. Lembra que eu te falei que estava me afogando e alguém me salvou? Lembro. Eu menti sobre uma parte da história. Não foi só que me puxaram para uma árvore. A mulher de azul, ela falou comigo. Maria sentiu seu coração acelerar. O que ela disse? Ela disse, filha, sua vida vai mudar. Você vai ser um instrumento de esperança para outras pessoas. Na hora, pensei que estava delirando. Mas agora... Fernanda tirou uma carta do bolso. Uma das ofertas de emprego que recebi é para trabalhar numa ONG que vai ajudar famílias atingidas pela enchente. É como se fosse tudo planejado. Histórias similares começaram a se multiplicar. Pessoas que haviam visto a mulher de azul durante a enchente relatavam mudanças extraordinárias em suas vidas. Não apenas curas físicas, mas transformações profundas, reconciliações familiares, oportunidades de trabalho, vocações religiosas, impulsos inexplicáveis para ajudar o próximo. O padre Joaquim organizou um grupo especial para documentar todos os relatos. Em 3 meses,
foram registrados mais de 200 testemunhos de pessoas que afirmavam ter visto Nossa Senhora durante a enchente e experimentado algum tipo de transformação posterior. A Igreja do Sagrado Coração se tornou um centro de peregrinação. Todos os dias, centenas de pessoas visitavam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de onde ainda brotava aquele filete impossível de água cristalina. 6 meses depois da enchente, a família Santos recebeu uma visita que mudaria suas vidas para sempre. Era um representante da Arquidiocese de Florianópolis, enviado pelo arcebispo para investigar oficialmente os acontecimentos. Dom Murilo está acompanhando os relatos, explicou o Monsenhor Paulo. A Igreja precisa investigar cuidadosamente qualquer alegação de aparição ou milagre. Vocês estariam dispostos a colaborar com uma investigação oficial? João e Maria se entreolharam. Sabiam que isso significaria exposição ainda maior, entrevistas, questionamentos, talvez até ceticismo por parte das autoridades eclesiásticas. O que isso significa exatamente? Perguntou João. Significa que vocês serão entrevistados por uma comissão de teólogos, psicólogos e médicos. Todas as curas relatadas serão investigadas por especialistas. Se a Igreja confirmar a autenticidade das manifestações, este pode se tornar oficialmente um local de peregrinação mariana. Maria olhou para o quadro de Nossa Senhora Aparecida que permanecia milagrosamente limpo desde a enchente, depois olhou para os filhos brincando no quintal reconstruído. Monsenhor, disse ela com firmeza, se nossa experiência pode ajudar outras pessoas a acreditar no amor de Nossa Senhora, nós colaboramos com tudo. A investigação durou 2 anos. Médicos analisaram todas as curas relatadas. Psicólogos entrevistaram dezenas de testemunhas. Teólogos estudaram os relatos em comparação com outras aparições marianas reconhecidas pela Igreja. Em novembro de 2010, exatamente 2 anos após a enchente, Dom Murilo anunciou oficialmente o reconhecimento das manifestações extraordinárias ocorridas durante as enchentes do Vale do Itajaí. Após minuciosa investigação, declarou o arcebispo numa coletiva de imprensa que foi transmitida ao vivo, a Igreja Católica reconhece que houve manifestações sobrenaturais durante a tragédia de novembro de 2008. Nossa Senhora Aparecida se fez presente de forma especial para proteger e consolar seu povo em momento de extrema aflição. A Igreja do Sagrado Coração foi oficialmente declarada Santuário de Nossa Senhora das Águas, um título que honrava tanto a aparição sobre as águas da enchente quanto a água milagrosa que continuava brotando da imagem. Maria chorou durante toda a cerimônia de inauguração do santuário. Não de tristeza, mas de gratitude profunda. Sua família, que havia perdido tudo material numa tragédia, havia ganhado algo infinitamente mais valioso: a certeza de que nunca estavam sozinhos. Hoje, 15 anos depois, o Santuário de Nossa Senhora das Águas recebe mais de 300 mil peregrinos por ano. A água ainda brota misteriosamente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e as curas continuam acontecendo. Ana Clara se tornou enfermeira e trabalha no hospital local, cuidando especialmente de crianças traumatizadas. Pedro é seminarista e pretende se tornar padre. O pequeno Rafael cresceu e se tornou bombeiro voluntário, salvando vidas como sua família foi salva. A família Santos ainda mora em Blumenau, na mesma casa reconstruída após a enchente. No lugar de destaque da sala, o quadro de Nossa Senhora Aparecida que milagrosamente permaneceu limpo durante a tragédia continua brilhando como no primeiro dia. E toda quinta-feira, no aniversário da enchente, Maria vai ao santuário agradecer pela proteção recebida. Sempre leva flores azuis, a cor do vestido da mulher que caminhou sobre as águas para salvar seus filhos. Porque algumas experiências são tão poderosas que transformam não apenas uma família, mas uma comunidade inteira. Algumas presenças são tão reais que deixam marcas permanentes no mundo físico. E a família Santos é prova viva de que, quando chegamos ao limite do desespero humano, é exatamente aí que o céu se abre e uma mãe caminha sobre as águas para proteger seus filhos.
Nossa Senhora das Águas nunca abandona quem precisa dela, especialmente nos momentos de tempestade. E aí, essa história tocante sobre Nossa Senhora caminhando sobre as águas da enchente emocionou seu coração, não foi? A família Santos provou que quando chegamos ao nosso limite, é exatamente aí que Nossa Senhora se manifesta de forma mais poderosa para proteger seus filhos. Se você se emocionou com esse testemunho real de como Nossa Senhora Aparecida caminhou sobre as águas da maior enchente da história de Santa Catarina para salvar famílias inteiras, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que mostram o amor incondicional da nossa Mãe do Céu. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua fé de que Nossa Senhora nunca abandona seus filhos, especialmente nos momentos de maior aflição. E não esquece de acessar nossa lojinha no primeiro comentário fixado. Temos produtos cristãos incríveis, incluindo o devocional para os 365 dias do ano, perfeito para fortalecer sua devoção a Nossa Senhora e sua confiança na proteção maternal dela. Conta nos comentários. Você já viveu algum momento de desespero onde só restou confiar em Nossa Senhora? Acredita que ela se manifesta nos momentos de tragédia? E se você também confia na proteção de Nossa Senhora das Águas, escreve aí, Nossa Senhora das Águas. Declare sua confiança na Mãe que caminha sobre as tempestades da nossa vida. Compartilha esse vídeo com famílias que estão passando por dificuldades, com quem perdeu a esperança, com quem precisa saber que Nossa Senhora está sempre presente nas nossas tragédias para nos proteger e consolar. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Nossa Senhora das Águas abençoe sua família e seja sua proteção em todos os momentos de tempestade. Até o próximo testemunho.